Relato enviado por Matheus André, residente em Recife, Pernambuco, registrado em 2012 e ocorrido em 2007. Fonte: e-mail anônimo com autorização para publicação. Ambientação principal: Parque da Jaqueira e ruas do entorno, bairros das Graças e do Espinheiro. Durante a madrugada, eu tinha um hábito que hoje me parece uma idiotice romântica: sair para caminhar de madrugada quando a cidade finalmente cala. Em Recife, aquele silêncio nunca é completo. Tem sempre um ventilador rangendo em algum apartamento, um cachorro que late distante, o rumor do Capibaribe fazendo o vento cheirar a água velha. Mas era o suficiente para esvaziar a cabeça. Eu morava nos arredores do Parque da Jaqueira, e quase toda semana, entre 1h30 e 2h da manhã, dava uma volta pelo quarteirão, contornava o parque e voltava pela Avenida Rui Barbosa. Era meu jeito de pensar sem ser interrompido. Naquela quarta-feira, o ar estava frio de verdade. Aquele frio úmido que gruda na pele e deixa a camisa pesando nos ombros. As lâmpadas amareladas de vapor de sódio faziam sombras compridas das árvores. Raízes levantavam a calçada em ondas, e eu desviava de uma poça ou outra, ouvindo o chilreio elétrico de um poste que piscava. Eu não estava preocupado. A região, àquela hora, costumava ser pacata. O máximo que eu via era um segurança noturno fumando, ou algum motorista de aplicativo esperando corrida com o farol baixo. Foi quando notei a figura lá na frente. De início, achei que fosse alguém bêbado, muito magro, muito alto, usando um terno antigo que parecia um número maior do que o corpo. Ele estava no meio da rua, entre as faixas, dançando. Não era bem dança. Era uma espécie de valsa desajeitada, lenta e exagerada, com passos largos e giros que não fechavam o círculo. Ele se movia como se houvesse uma música que só ele escutava. A cada giro, o paletó abria e mostrava uma gravata fina, antiquada, que balançava como um pêndulo. Eu reduzi o passo, e foi nessa redução que algo me gelou o estômago. A cabeça dele estava inclinada para trás, o queixo apontando para o céu, como quem contempla alguma coisa lá em cima, uma estrela, uma lâmpada, nada, e mesmo assim ele sorria. Não um sorriso simpático, não um sorriso de quem está feliz por viver. Era um sorriso largo demais, parado, mostrando dentes em uma expressão que parecia ao mesmo tempo prazer doentio e vazio completo. Um sorriso grudado na cara, sem piscar, sem mexer outra parte do rosto. Eu atravessei para a calçada oposta por reflexo, como quem dá espaço. Deixa o cara dançar, eu pensei. Mantive a cabeça baixa, olhos no chão e segui, tentando parecer normal. Só não encarar, eu repetia na minha cabeça. Só não encarar. A pedra portuguesa da calçada raspava meu tênis, e eu senti o vento do rio passar entre os prédios, assobiando. Quando achei seguro, arrisquei um olhar rápido. Ele tinha parado de dançar. Agora estava parado, do outro lado da rua, perpendicular a mim, como se me observasse de canto. A cabeça continuava inclinada para trás, mas eu juro que os olhos, os cantos dos olhos, estavam em mim. O sorriso não mexeu, nem 1 milímetro. Continuei andando. Não corri. Não queria mostrar que tinha medo. Procurei com os olhos uma viva alma. Uma farmácia de plantão aberta, um bar com televisão ligada, o posto de gasolina no fim da rua. Se eu chegar na esquina iluminada, acabou, pensei. Andei uns passos. 2, 3, 4. O coração batia alto nos ouvidos. Aí, por alguma estupidez mecânica, eu olhei de novo. Ele não estava mais do outro lado. Meus olhos varreram a rua vazia, a faixa de pedestre, a sombra das árvores. Aí eu vi. Ele estava agachado, quase tocando o chão do meu lado da rua, uns poucos metros atrás, numa pose absurda, como um bicho prestes a saltar. O terno amassado, as mãos espalmadas, os joelhos apontando para fora. E o rosto sempre inclinado para o céu, mas de algum jeito voltado para mim. O sorriso maior. Eu congelei. As mãos gelaram. Senti um gosto metálico na boca, como se eu tivesse mordido a língua. Minha vontade era desaparecer dentro de um portão qualquer, mas o corpo não respondia. O ar ficou espesso. Eu só conseguia pensar, não faz sentido. Como ele atravessou sem barulho? Sem aviso, ele voltou a se mover. Não correu. Dançou até mim. Passos longos, exagerados, macios, sem som. Era uma marcha de desenho animado, como a de alguém pregando uma peça, mas rápida demais para ser normal. Os braços se abriam num semicírculo,
Os pés avançavam como se ele escorregasse sobre o asfalto. Eu tentei falar, planejei dizer com firmeza: "O que você quer?" O que saiu foi um gemido. "O quê?" Até eu ouvi o tremor na minha voz. Foi humilhante. Ainda pior foi o efeito. Nenhum. Ele parou a uma distância de um carro em pé outra vez. Muito próximo. O cheiro que veio foi de naftalina e mofo, coisa de armário fechado. Terno guardado tempo demais. A gravata pendeu na minha direção como um relógio hipnótico. A cabeça, sempre apontando o céu. Mas eu sentia num instinto que não dá para explicar que ele sabia exatamente onde eu estava. Segundos passaram. Não muitos. Suficientes para minha coragem evaporar. Minha respiração fez um barulho feio. Eu pensei no guarda do parque na guarita, no fio de luz que caía da esquina. Pensei em gritar. Quando juntei o mínimo de ar para isso, ele me ignorou. Simples assim. Virou de costas, lentamente, e começou a se afastar, retomando aquele passo esquisito de dança, rua abaixo, como se nada tivesse acontecido. Senti um alívio tão grande que quase desabei, mas aprendi cedo a não virar as costas para o perigo. Fiquei de frente, acompanhando com os olhos. Ele foi ficando menor, a gravata quase sumindo, o paletó virando um risco. Eu tremia. Contava o tempo em batimentos. Quando ele já estava a quase um quarteirão, mal recortado pela penumbra, parou. Endireitei o pescoço para ver melhor. Ele parecia crescer de novo. Levei um segundo para entender. Ele tinha se virado e vinha correndo de volta. Dessa vez não havia dança. Era disparada. Longas passadas, silenciosas, num ganho de velocidade que não combinava com a estrutura dele. O sorriso vinha junto, aumentando. Foi como se alguém tivesse quebrado o feitiço do meu corpo. Eu girei e corri com tudo, sentindo o ar cortar as orelhas, as solas dos tênis batendo irregulares na calçada torta. Os portões passavam como grades, e eu só pensava na curva até a Avenida Rui Barbosa, onde sempre tem um táxi à toa, um ônibus noturno, qualquer coisa que não fosse aquele homem. Eu não olhei para trás, 1, 2, 3 esquinas. O peito ardia. No cruzamento, a luz de um carro me acertou em cheio e eu quase caí na frente dele. O motorista xingou, eu nem ouvi. Cruzei a avenida como quem pula de uma margem para outra. O barulho de um ônibus, o chiado do freio, o som civilizado de metal e óleo nunca foram tão bonitos. Parei só quando alcancei a frente de uma farmácia com letreiro azul, iluminada. A luz lavou meu rosto. Eu virei devagar, esperando ver aquela silhueta surgindo do nada. O coração dava pancadas secas, tac, tac, tac. Nada à rua estava vazia, como se a cidade tivesse respirado e decidido me poupar. O vento trouxe uma folha seca, que bateu no meu calcanhar e eu quase gritei. Um segurança apareceu do nada e perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim com a cabeça e não consegui explicar. Quem ia acreditar? Eu não queria parecer louco repetindo um homem dançando, sorrindo para o céu. Ele me olhou com pena e voltou para a guarita. Voltei para casa pela avenida, colando o corpo nas vitrines. O portão do prédio resistiu um pouco antes de abrir, naquela lerdeza de fechadura cansada. O porteiro dormia com a televisão ligada sem som. Atravessei o hall sentindo que ainda tinha alguém nas minhas costas. Atiçava na audição para qualquer passo, qualquer roçar de tecido. Dentro do elevador, a lâmpada fluorescente estalou 2 vezes. Eu me encolhi no canto, como se alguém pudesse entrar ali comigo a qualquer segundo. Naquela noite eu não dormi. Eu sentei na beira da cama com as luzes acesas, a janela fechada, e fiquei ouvindo a cidade. Em algum momento, um apito de madrugada cortou o ar e eu estremeci. Sempre que eu fechava os olhos, eu via aquela cabeça inclinada, os dentes num sorriso que não era humano. Passei 6 meses ainda morando ali e nunca mais caminhei de madrugada. Meu corpo, teimoso como é, aprendeu a me proteger me negando o impulso. Quando a vontade de andar vinha, eu lembrava do cheiro de naftalina e dos passos silenciosos e desistia. Muita gente tenta explicar. Deve ter sido um maluco. Recife tem dessas coisas. Pode ser. Às vezes, loucura é a explicação mais confortável. O que não sai da minha cabeça é o silêncio. Correr daquele jeito e não fazer barulho. Cruzar a rua sem eu ver. Parar do meu lado como se o chão tivesse trazido ele. E o sorriso. Meu Deus, o sorriso. Não era alegria, não era simpatia, não era deboche. Era como se ele gostasse do meu medo. Como se estivesse provando o gosto dele no ar. Alguns meses depois, num dia de finados,
Eu precisei atravessar o Parque da Jaqueira no fim da tarde. Tinha missa, tinha gente, tinha vela. Eu estava seguro. A luz do sol ainda lambia o topo das árvores. Quando passei por um casal dançando forró baixinho perto de um banco, ouvi um zumbido esquisito das lâmpadas que começavam a acender. Sem querer, meu pescoço inclinou um pouco para trás. Reflexo bobo, e eu travei. A memória do ângulo do céu do sorriso, tudo veio num jato. Eu ri sozinho para desfazer o nó nas costas, e ao mesmo tempo senti vontade de chorar. Acelerei o passo. A música do casal ficou para trás. Desde então desenvolvi uma superstição. Sempre que saio à noite, mesmo que seja 20 horas e esteja cheio de gente na rua, eu evito olhar para o céu quando tem alguém por perto. Parece ridículo, eu sei, mas é como se o gesto, a inclinação do pescoço, fosse uma senha, como se a cidade estivesse cheia de sinais que a gente não percebe, e aquele homem, de terno antigo e sorriso colado, tivesse me mostrado um deles. Se você é do tipo que curte andar sozinho de madrugada, ouvindo seus passos e pensando na vida, cuidado com quem sorri para nada. Se vir alguém dançando sem música, com a cabeça apontando o céu, mude de calçada. E não olhe muito tempo. Não dê tempo. Porque algumas presenças se alimentam do intervalo entre o seu susto e a sua reação. E eu até hoje ouço meus passos acelerando naquela noite, seguidos pelo silêncio dele. Este relato foi compartilhado por uma mulher em um grupo do Facebook de histórias reais. Ela descreve um invasor entrando em sua casa em plena tarde, enquanto ela tomava banho. A situação, que já seria assustadora por si só, ganhou um elemento ainda mais tenso. A narradora estava sozinha e indefesa, trancada no banheiro. E a única coisa entre ela e o estranho era sua fiel cachorra, uma vira-lata que felizmente estava alerta. O que se segue é uma história de terror doméstico que, por sorte, terminou com uma heroína inesperada e de 4 patas. Na época eu morava com meu noivo e meu irmão caçula, numa cidadezinha no interior de Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo, daqueles onde todo mundo se conhece, mas que nos últimos anos começou a ter certa presença de usuários de drogas pela região. Nada muito alarmante, mas a gente sabia que tinha que tomar cuidado. Numa tarde quente de janeiro, eu havia acabado de voltar para casa depois de fazer umas compras no mercado. O calor estava insuportável, aquele típico calor mineiro de verão que gruda na pele. Resolvi encher a banheira para tomar um banho relaxante. Meu noivo estava trabalhando e meu irmão tinha ido para casa de um amigo. Então eu estava sozinha em casa. Entrei na banheira. Coloquei uma música para tocar no celular e deixei a porta do banheiro apenas encostada. Minha cadela Luna, uma vira-lata de porte médio, mistura de pitbull com alguma outra raça, que a gente nunca descobriu direito, ficou do lado de fora do banheiro, inquieta. Ela sempre foi desconfiada com estranhos e tinha um temperamento forte, o que a tornava uma ótima cachorra de guarda. Naquele dia, porém, achei que ela só tivesse curiosa com a água, porque Luna odiava a água, mas adorava jogar seus brinquedos dentro da banheira. Mal sabia eu que ela já havia percebido algo que eu não percebia. Eu estava lá, de molho, tentando relaxar e esquecer o calor, quando Luna de repente começou a rosnar. Não era um rosnar qualquer. Era aquele rosnar profundo, gutural, que ela só fazia quando sentia perigo de verdade. Em seguida ouvi suas patas correndo pela sala, subindo a escada de madeira que levava para o andar de cima da casa. E então uma voz masculina gritar: "Caralho!" Gelei na hora. Meu corpo inteiro enrijeceu dentro da banheira. Havia alguém dentro da nossa casa. Eu estava sozinha, nua dentro da banheira, sem nenhum meio de me defender. O meu celular estava ali perto na beirada da pia. Então o agarrei com mãos trêmulas e disquei imediatamente o 190. Do andar de cima vinham sons de confusão. Passos pesados, móveis sendo derrubados, algo de vidro se quebrando. E os grunhidos e latidos ferozes da minha cadela. Enquanto a atendente respondia, eu berrei que havia um intruso em casa e que minha cachorra tinha confrontado ele. Minha voz saía trêmula, quase histérica. Ouvi o desconhecido xingando e dando gritos de dor. Luna com certeza estava avançando nele e provavelmente o mordendo sem parar. Imaginar minha cachorra lutando com alguém me apavorava, mas também me deu certo alívio saber que ela estava atrasando ele, impedindo que ele descesse e chegasse até mim.
Consegui pular da banheira e, molhada mesmo, vesti correndo a primeira roupa que achei ali no banheiro, uma bermuda e uma blusa velha que estavam penduradas no cabide. No telefone, a atendente da polícia pedia para eu permanecer na linha e me trancar em algum lugar seguro. Eu tranquei a porta do banheiro e fiquei ali, ouvindo o caos lá em cima. Em meio ao barulho, escutei a porta dos fundos batendo forte. O sujeito devia ter conseguido se soltar da Luna e fugido pela cozinha, pela porta que dava para o quintal. Logo em seguida, ouvi Luna descendo as escadas correndo atrás dele, latindo ferozmente. Esperei alguns segundos que pareceram uma eternidade, o coração batendo tão forte que eu podia ouvir o pulso no meu ouvido. Saí do banheiro cuidadosamente, ainda com a atendente na linha, e subi alguns degraus da escada interna para tentar ver o que estava se passando. Meu coração estava na boca. Tudo que eu via era a bagunça no corredor de cima. Um vaso quebrado, uma cadeira virada. Em poucos instantes, Luna voltou trotando pela porta de trás que tinha ficado escancarada, com o peito estufado de orgulho e abanando o rabo como se tivesse cumprido a missão dela. Desci correndo e chamei minha braveza peluda, fazendo carinho nela e checando se estava tudo bem. Ela tinha um pouco de sangue na boca, mas não era dela. Levei ela para o quarto do meu irmão e tranquei lá dentro para que não atacasse os policiais por engano quando chegassem. Ela ficou arranhando a porta, querendo sair, mas eu precisava ter certeza que estava seguro. A essa altura, nossos vizinhos já tinham ouvido a confusão dos latidos e gritos e vieram ver o que estava havendo. O seu João, um vizinho aposentado que morava na casa ao lado, chegou a avistar o intruso pulando a cerca da minha casa e conseguiu interceptar ele no quintal, derrubando o cara no chão e segurando ele até a polícia aparecer. Quando contei isso depois para o meu noivo, ele não acreditou que o seu João, com seus 60 e poucos anos, tinha conseguido derrubar o invasor. Foi um alívio enorme quando os policiais chegaram, uns 10 minutos depois da minha ligação, e levaram o homem algemado. Ele era um sujeito magro, de aparência desleixada, uns 55 quilos mal distribuídos no corpo, sem camisa, coberto de marcas de picadas de agulha e cicatrizes de quem usa drogas há muito tempo. Descobrimos que ele era um usuário de crack que vivia perambulando pela cidade e entrando em casas que pareciam fáceis. Ele havia encontrado a nossa chave, reserva que a gente escondia dentro daquelas caixinhas disfarçadas, de pedra no jardim, e simplesmente se deixou entrar, tranquilo como se fosse dono do lugar. Os policiais me disseram que ele provavelmente estava observando a casa há dias, esperando o momento certo. Após revistarem a casa inteira para se certificarem de que nenhum cúmplice estava escondido, os policiais me deram uma bronca que eu já sabia que merecia. Não deixe chaves em lugares óbvios como pedras falsas ou embaixo de capachos. É o primeiro lugar que ladrão procura. Sim, eu já tinha aprendido essa da pior forma possível. Enquanto isso, Luna estava ilesa e muito feliz com toda a algazarra que tinha feito. Eu a recompensei naquela noite com um belo pedaço de picanha de jantar, por ter literalmente salvado minha vida. Confesso que nas semanas seguintes, fiquei apavorada achando que algum outro viciado maluco pudesse tentar invadir novamente. Eu mal conseguia dormir à noite. Qualquer barulho me fazia pular da cama. Passamos a trancar tudo rigorosamente. Colocamos grades nas janelas e instalamos câmeras de segurança. Meu noivo também comprou um taco de beisebol que a gente mantém embaixo da cama. Luna continua sendo nossa fiel guardiã. Toda vez que alguém passa na frente da casa, ela fica atenta, de orelhas em pé. Graças a ela, aquele invasor levou a pior e eu saí dessa situação aterrorizante sem um arranhão. Ela pode não saber, mas ganhou o título de melhor cão de segurança do mundo naquela tarde. Às vezes ainda tenho pesadelos com aquele dia. Acordo no meio da noite achando que escutei passos no andar de cima. E sempre que tomo banho, deixo a porta do banheiro trancada e Luna bem pertinho de mim. O homem foi preso e condenado por invasão de domicílio e tentativa de roubo. Soube depois pelos policiais que ele tinha um histórico enorme de crimes semelhantes. Ele teria feito sabe-se lá o que comigo se não fosse pela Luna. Se você tem um cachorro em casa, valorize ele. Eles não são só animais de estimação. São membros da família que dariam a vida para te proteger. E se você esconde chave em pedra falsa ou embaixo do capacho, pare com isso agora.
Os bandidos conhecem todos esses truques. Até hoje, sempre que passo pela escada e olho para o andar de cima, lembro daqueles latidos ferozes da Luna e dos gritos daquele homem. E agradeço todos os dias por ter ela ao meu lado. Relato enviado de forma anônima por um técnico de emergência médica que trabalhava como paramédico em um grande hospital do Recife, Pernambuco. O registro original apareceu num fórum fechado de profissionais da saúde, trocando experiências estranhas vividas em plantões noturnos. Aconteceu numa madrugada de quarta-feira, no inverno de 2018. Por volta de 3 horas da manhã, eu nunca fui de acreditar em assombração. Cresci ouvindo história de visagem, de alma penada, essas coisas, mas sempre tratei tudo como folclore, conversa de corredor. Trabalho na área da saúde há anos e me acostumei a lidar com dor, com morte, com essas coisas que a gente aprende a separar num canto da cabeça. Só que aquela madrugada no Recife me tirou essa segurança de um jeito que até hoje eu não consegui explicar direito. Era quarta-feira, 3 horas da manhã. O hospital estava no modo madrugada. As luzes mais frias, corredores vazios, aquele silêncio que só é quebrado por um monitor apitando ou por uma maca raspando o piso. Eu estava de plantão e precisei descer até o porão para buscar uma maca extra. A nossa tinha sido danificada depois de um atendimento tenso com um paciente agitado. A UTI pediátrica ficava no 3º andar e estava fechada naquela noite. Nenhum leito ativo, nenhum visitante, nenhuma criança em circulação. No porão ficava o depósito de equipamentos. Camas antigas, suportes de soro, caixas com etiqueta borrada, um cheiro úmido de material de limpeza misturado com poeira velha. Desci pelo elevador de serviço. Quando a porta abriu lá embaixo, o ar veio mais frio. A iluminação do porão é aquela fluorescente cansada, que demora 1 segundo para acender, e quando acende, parece que deixa mais sombra do que luz. Eu entrei, destravei o cadeado do almoxarifado e comecei a fuçar entre as macas encostadas. O som dos meus passos era abafado, e eu ouvia a ventoinha velha de um ar-condicionado desligado girando por inércia. Tic, 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 como se tivesse algo que não queria parar. Estava ali focado quando senti um puxão leve na parte de trás da minha camisa. Na mesma hora eu pensei, pronto, enrosquei em algum metal torto. Soltei a camisa, me ajeitei e continuei mexendo. De novo, outro puxão, só que mais forte. Eu virei o pescoço com aquele reflexo automático, puxando a luz do celular para trás de mim. E foi nesse exato movimento que ouvi. Uma voz pequena, de menina, clara, sem ruído, como se estivesse a menos de 1 metro das minhas costas. Tô perdida. Eu congelei. O som não veio do corredor, não veio da escada, não veio do elevador. Veio atrás de mim. Foi aquela sensação imediata de gelo subindo pela coluna, a cabeça leve, os pelos do braço todos em pé. Tudo dentro de mim estava gritando que aquilo não fazia sentido. A UTI infantil estava fechada. 3 horas da manhã, porão. Eu respirei pelo nariz devagar, como a gente aprende quando precisa manter o controle, e falei, oi, quem tá aí? Silêncio. Um silêncio diferente do silêncio normal. Parecia pesado, como se o ar tivesse engrossado. Que eu joguei a luz do celular para todos os lados. Macas empilhadas, um carrinho de parada com a gaveta torta, caixas de papelão que, na sombra, pareciam gente encolhida. Nada. A lanterna bateu num espelho rachado encostado na parede e devolveu um reflexo feio do meu rosto pálido. Alguém desceu comigo? Perguntei mais alto, só para ouvir a minha própria voz fazendo companhia. Nada. Eu senti a mão tremendo quando peguei o rádio. Cláudio, você tá na ambulância? Desce aqui no depósito, por favor. Me dá uma força para levar uma maca. O Cláudio era meu parceiro naquele plantão. Gente boa, tranquilo. Desses que contam piada ruim para quebrar clima pesado. A resposta veio com o chiado típico do rádio. Tô indo, segura aí. Eu encostei a lanterna no peito, tentando segurar o tremor da mão. Me peguei escutando mais do que vendo. Escuta, escuta. Qualquer coisa. Um passo miúdo, um soluço, uma respiração. O porão devolveu só o tique-tique da ventoinha e um zumbido distante de lâmpada fluorescente cansada. Eu me curvei e puxei a maca que parecia mais inteira. Foi quando, por reflexo, virei o rosto para trás de novo, esperando ouvir nada. Só que meu coração não desceu do pescoço.
O Cláudio chegou em 5 minutos que pareceram 50. Quando a porta metálica arrastou, o barulho me fez quase pular. Ele me viu e soltou. Que cara é essa, mano? Parece que viu. Sei lá. Achei que tivesse alguém aqui. Alguém quem? Eu hesitei. Se eu falasse, eu ia ouvir de novo na minha própria boca e aquilo ia ficar mais real do que eu queria. Mas falei, é uma menina. Falou que estava perdida. Ele me olhou primeiro de rabo de olho, depois sério. Tá de brincadeira. Tô não. O clima mudou. A gente fez uma busca rápida ali, do tipo, abre tudo, olha embaixo, confere atrás. Varrendo cada corredor estreito do depósito. Nada, ninguém. Nem barulho de passo. Nem sinal de porta mexida. Nada que dissesse que uma criança tinha descido até ali. E, cara, não tinha como. Aquela área fica com acesso restrito durante a madrugada. Nem visita, nem paciente deambulando. A pediatria, lembra? Fechada. Subimos com a maca, mas eu subi em mudo. Ficou um zumbido fino na minha cabeça, como se eu estivesse num túnel muito longo. O turno seguiu, mas tudo parecia um pouco deslocado. O corredor que eu atravessava cada noite parecia centímetros mais estreito. Os monitores bipavam numa cadência que me dava a impressão de que tinham um padrão estranho, quase um sussurro por trás. É claro que eu continuei atendendo, continuei respondendo chamada, fazendo o que tinha que fazer. Mas cada vez que eu passava perto do elevador de serviço, eu lembrava daquela frase simples. Tô perdida. Quando o plantão virou, eu sentei no refeitório com uma caneca de café que eu esqueci de terminar. Tava com a cara provavelmente do mesmo jeito que você imaginou. Pálida, olhar fixo, punho tremendo. Uma enfermeira que eu conheço, a Dona Teresa, passou e perguntou o que tinha rolado. Eu contei seco, sem floreio. Ela escutou sem interromper, só mexendo o café dela de um jeito mecânico. Quando terminei, ela soltou. Olha, meu filho, você não é o primeiro que fala de voz de criança aqui, não. Aquilo me pegou de surpresa, de um jeito que eu não estava preparado. Não era piada. Ela continuou voz baixa. Lá no hospital antigo onde eu trabalhava, o elevador do necrotério às vezes subia sozinho de madrugada. Parava no térreo, porta abria, ninguém entrava, ninguém saía. E tinha vez que a gente via a luz do elevador descendo, parando lá embaixo, e a gente estava com tudo fechado. Eu tentei rir, mas não saiu. Outra colega, o Dr. Fábio, encostou e disse: teve um quarto que ficou vazio por uma semana. A TV ligava sozinha, volume no máximo, 3h15 da manhã, todo dia. A gente tirava da tomada e ela ligava. A gente trabalha com coisas mensuráveis, sabe? Frequência cardíaca, saturação, pressão, protocolo. E, no entanto, ali na mesa do café, ninguém riu. Não era papo para assustar calouro. Era o tipo de coisa que as pessoas guardam e só soltam quando percebem que outra pessoa já cruzou uma fronteira parecida. Nos dias seguintes, eu voltei ao porão outras vezes. Vida de plantão é assim. O que precisa ser feito, precisa ser feito. Mas eu descia sempre com uma postura diferente. Ombros em alerta, ouvido ligado em tudo, lanterna pronta, uma mistura de respeito e medo que eu não tinha antes. Uma noite, eu resolvi tentar racionalizar, botar ordem no caos. Pensei que podia ter sido um áudio que tocou no rádio de alguém, um celular esquecido, uma albina refletindo som no corredor, sei lá. Puxei registro de ocorrência de visita, acionei um segurança para olhar as câmeras. Não tinha nada. Nada de criança. Nada que justificasse aquela voz tão perto. Eu pensei em ilusão auditiva, fadiga, sugestão do ambiente. A gente estava cansado, era madrugada. Eu estava focado em achar a maca, podia ter misturado sons. Só que tem 2 detalhes que me quebram toda vez que eu tento ir por esse lado. Primeiro, o puxão na camisa. Não foi estática, não foi vento. O porão não tem corrente de ar e eu estava de colete. Foi um puxão, um gesto intencional, como de criança mesmo, pedindo atenção. Segundo, o timing da frase. Ela não veio de fundo, não veio reverberada. Ela respondeu ao meu movimento, ao meu giro. Foi atrás de mim, quase no meu ouvido, com respiração nenhuma entre sílabas. Uma nitidez impossível de confundir com barulho de máquina. Eu segui trabalhando, claro. A vida não para porque a gente treme. Mas o hospital, para mim, ficou com dobras que antes eu não via. Portas que pareciam esconder corredores que não existiam, reflexos de vidro
que às vezes mostravam ângulos que não batiam com a realidade. Monitores que, por um segundo, pareciam suspirar. E toda vez que eu passava em frente ao elevador do necrotério, eu olhava para o visor, esperando ver o número subir sozinho. O visor ficou parado, mas a sensação de expectativa não parou mais. De vez em quando o assunto surgia de novo entre nós. Gente séria que não inventa história. Um técnico de enfermagem jurou que viu no corredor do terceiro andar uma sombra pequena parando diante da porta da pediatria, que naquela noite também estava fechada, e depois sumindo quando ele piscou. Uma fisioterapeuta contou que ouviu passinhos correndo atrás dela, e ao virar o carrinho de oxigenoterapia que ela tinha deixado a 2 metros, tinha se aproximado como se alguém tivesse empurrado de leve. Ninguém estava querendo like. Ninguém estava querendo atenção. Eram pedaços de madrugada que grudam na gente e não soltam. Se você me perguntar hoje no que eu acredito, eu não vou fingir que vi um fantasma com roupa de hospital. Não vou dizer que segurei a mão de ninguém invisível. Eu não vi nada. Eu ouvi e senti uma voz atrás de mim e um puxão claro na camisa. Talvez, e esse talvez me acompanha, talvez haja coisas que escapam do jeito que a gente mede o mundo no plantão. Talvez existam histórias que atravessam o hospital do mesmo jeito que a gente atravessa o corredor. Rápidas, silenciosas, pedindo atenção. Eu guardo aquela frase. Às vezes ela volta do nada, quando estou lavando a mão na pia antes de um procedimento, quando o sabão escorre gelado e a torneira dá aquele chiado fino. É como se a madrugada me cutucasse de novo e perguntasse se eu ainda estou ouvindo. Tô perdida, eu não sei quem disse. Não sei se era alguém que ficou para trás, se era a lembrança de um som preso nas paredes, se era só o meu cérebro cansado. O que eu sei é que a partir daquela noite, eu nunca mais desci pro porão achando que estava sozinho. Porque eu não estava... Este relato foi encontrado em fórum de campistas e trilheiros, onde as pessoas compartilham suas experiências mais assustadoras na natureza. Uma mulher de Curitiba conta uma experiência bizarra que viveu durante um acampamento em família na região da Serra do Mar, no Paraná. Ela acordou de madrugada dentro da barraca ao ouvir várias vozes familiares chamando por ela, aflitas, como se fossem seus próprios parentes pedindo ajuda desesperadamente. O detalhe mais perturbador? Todos os seus familiares estavam dormindo ao seu lado, dentro da mesma barraca. O que quer que estivesse chamando lá fora, imitando perfeitamente as vozes de quem ela mais amava. Não era a sua família. A narradora descreve o terror primal de sentir que alguma força desconhecida tentava atraí-la para a escuridão da Mata Atlântica, usando as vozes de seus entes queridos como isca. Relato de Marina Simões, 32 anos, Serra do Mar, Paraná. Março de 2023, minha família e eu somos campistas de longa data. Meu pai sempre foi aventureiro e desde pequena eu, minha mãe e meu irmão mais novo acompanhávamos ele em trilhas e acampamentos pelo sul do Brasil. A gente já tinha passado a noite em dezenas de lugares diferentes. Mas nada, absolutamente nada, nos preparou para o que aconteceu naquela noite na Serra do Mar. Era um feriado prolongado de março e decidimos acampar numa trilha menos conhecida, indicada por um amigo do meu pai. O lugar ficava a uns 80 quilômetros de Curitiba, numa área de mata fechada, bem densa. Mata Atlântica preservada, sabe? Aquele tipo de floresta onde as árvores são tão altas e o dossel tão fechado que mesmo de dia a luz mal chega ao chão. Chegamos no final da tarde, montamos nossa barraca grande, aquela que a gente usava quando queria ficar todo mundo junto, e fizemos nossa fogueira. Jantamos, conversamos, rimos, tava tudo normal, tudo tranquilo. Meu irmão, o Lucas, tinha uns 17 anos na época e ficou zoando que ia contar história de terror. Mas meu pai mandou ele parar porque minha mãe não gostava dessas coisas. A gente apagou a fogueira lá pelas 22 horas, entrou na barraca e dormiu. Devia ser umas 3 horas da manhã quando eu comecei a acordar. Sabe aquela sensação estranha de que algo te puxa do sono? Não foi um barulho alto, não foi um susto. Foi como se alguma coisa estivesse me chamando. Sutil, persistente. Fiquei ali, meio grogue, tentando entender o que tinha me acordado. Meus olhos ainda estavam fechados, mas eu já estava consciente o suficiente para perceber que tinha algo errado. Foi então que eu ouvi
Vozes. Vozes que eu conhecia. Marina. Marina, me ajuda. Era a voz do meu pai. Vinha de fora da barraca, de algum lugar no meio da mata, a uns 20 ou 30 metros de distância. O tom era urgente, aflito, como se ele tivesse se machucado ou se perdido. Meu coração disparou na hora. Ainda meio sonolenta, minha primeira reação foi me levantar, abrir a barraca e ir procurar ele. Mas antes que eu pudesse me mexer, ouvi outra voz. Marina, filha, onde você tá? Preciso de você. Minha mãe. Era a voz da minha mãe, vindo da mesma direção, do meio da floresta escura. E então uma terceira voz. Mana, me ajuda aqui. Marina, meu irmão. O Lucas. As três vozes chamando por mim ao mesmo tempo, vindas da mesma direção, todas urgentes, todas pedindo ajuda. Eu senti uma onda de pânico subir pelo peito. E foi nesse momento que eu acordei completamente, porque eu percebi uma coisa. Eu conseguia ouvir meu pai respirando ao meu lado. Ele estava deitado ali, a menos de meio metro de mim, dentro da barraca. Eu ouvia a respiração pesada dele, aquele ronco leve que ele sempre fazia quando dormia. Minha mãe estava do outro lado, e eu ouvia ela também, respirando tranquila. E o Lucas? O Lucas estava praticamente grudado em mim, com o braço jogado por cima do saco de dormir. Eles estavam todos ali, dormindo. Mas as vozes lá fora continuavam chamando. Marina, por favor, me ajuda. Filha, onde você tá? Mana, vem aqui. Sentei devagar, com o coração batendo tão forte que eu achei que ia explodir. Minhas mãos tremiam. Olhei para o meu pai, para minha mãe, para o Lucas, todos dormindo profundamente. Mas as vozes idênticas a eles continuavam ecoando lá fora, no meio da mata. Era impossível. Completamente impossível. Fiquei paralisada, tentando entender, tentando racionalizar. Será que era alguém imitando? Mas como? As vozes eram perfeitas, idênticas. Não era uma imitação grosseira. Era exatamente a voz do meu pai, com a mesma entonação, o mesmo sotaque, o mesmo jeito de falar. Era a voz da minha mãe, com aquele tom carinhoso que só ela tinha. Era o Lucas, com aquele jeito meio arrastado de chamar mana. E então as vozes começaram a se mover. Elas não vinham mais de um único ponto. Começaram a circular ao redor da barraca, como se estivessem nos rodeando. Eu ouvia a voz do meu pai à minha esquerda, depois à direita, depois atrás. A voz da minha mãe vinha de um lado, depois de outro. O Lucas parecia estar em vários lugares ao mesmo tempo. Marina, sai daí. Vem me ajudar. Filha, por favor. Mana, tô com medo. Me ajuda. Meu sangue gelou. Literalmente senti um frio subir pela espinha, porque eu percebi o que estava acontecendo. Aquilo não era minha família. Aquilo era outra coisa. Algo que sabia imitar perfeitamente as vozes das pessoas que eu amava. Algo que estava tentando me fazer sair da barraca. Fiquei completamente imóvel, mal respirando, só ouvindo. E foi aí que notei o silêncio. A floresta inteira estava muda. Não tinha grilo, não tinha sapo, não tinha o farfalhar de folhas, não tinha nada. Nenhum som natural. Só aquelas vozes imitando minha família. E o silêncio pesado, antinatural, de tudo ao redor. É como se a mata inteira tivesse parado para assistir. Como se até os bichos tivessem se escondido de algo. Prendi a respiração, tentando não fazer nenhum barulho. Meu corpo inteiro estava tenso, cada músculo contraído. Eu queria gritar, queria acordar minha família. Mas ao mesmo tempo tinha medo de que, se eu fizesse qualquer som, aquilo lá fora soubesse que eu estava acordada. As vozes continuaram por mais alguns minutos. Talvez 5, talvez 10. É difícil calcular tempo quando você está apavorada assim. Elas chamavam, insistiam, com aquele tom cada vez mais aflito, mais desesperado. Marina, por favor, não me deixa sozinho aqui. Filha, tô precisando de você. Mana, vem logo. E então, de repente, as vozes começaram a se afastar. O chamado foi ficando mais distante, mais abafado, como se estivesse se dissolvendo entre as árvores. Em menos de 1 minuto, tinha sumido completamente. Só restou aquele silêncio pesado, opressivo. Fiquei ali, sentada, por um tempo que pareceu uma eternidade. Eu não conseguia me mexer. Meu corpo não obedecia. Só ficava ali,
olhando para o escuro da barraca, ouvindo minha família dormir ao meu lado enquanto processava o que tinha acabado de acontecer. Aos poucos, muito aos poucos, os sons da floresta começaram a voltar. Primeiro um grilo, depois outro, depois o coachar distante de um sapo, o farfalhar de algum bicho pequeno se movendo entre as folhas secas. Era como se a mata tivesse voltado a respirar, como se a vida noturna tivesse recebido permissão para voltar ao normal. Foi isso que me confirmou. Enquanto aquelas vozes chamavam, a floresta inteira tinha ficado em silêncio, como se tivesse medo, como se soubesse que algo antinatural, algo errado, estava ali presente. Não consegui dormir de novo. Fiquei acordada o resto da noite inteira, sentada, abraçada nos meus joelhos esperando o sol nascer. Cada barulhinho me fazia pular. Cada sombra que eu via através do tecido da barraca me deixava alerta. Só quando a claridade do amanhecer começou a iluminar timidamente nossa clareira é que eu finalmente relaxei. Quando meu pai acordou, lá pelas 6 e pouco da manhã, eu contei tudo para ele. Minha mãe e o Lucas acordaram durante a conversa e ouviram também. Eles ficaram assustados, mas meu pai, sempre cético, quis investigar. Saímos da barraca e andamos ao redor do acampamento procurando pegadas. Sinais de que alguém tinha estado por perto durante a noite. Nada. Não tinha pegada nenhuma além das nossas. Não tinha marcas de animal grande. Não tinha nada que explicasse aquelas vozes. Meu pai tentou dar explicações lógicas. Disse que podia ter sido algum bicho que imita sons, tipo uma ave. Mas eu sei o que eu ouvi. Não foi nenhum bicho. Aquilo chamou meu nome. Aquilo imitou perfeitamente a voz de 3 pessoas diferentes, com frases coerentes, pedindo ajuda específica. Nenhum animal faz isso. Desmontamos o acampamento antes das 8 horas da manhã e fomos embora. Ninguém quis ficar mais tempo ali. E desde aquele dia, apesar de continuarmos acampando em outros lugares, nunca mais voltamos àquela trilha na Serra do Mar. Eu sei o que aconteceu naquela noite. Eu sei que alguma presença, nos rondou. Alguma coisa que sabia exatamente como nos manipular, como usar nossos laços familiares contra nós. Se eu tivesse saído da barraca, achando que meu pai precisava de ajuda, achando que minha mãe estava em perigo, achando que meu irmão estava perdido, eu não sei o que teria acontecido comigo, mas tenho certeza absoluta de que eu não estaria aqui agora, contando essa história. Até hoje, quando acampo em qualquer lugar, durmo com um sono mais leve. E se eu acordo de madrugada e ouço qualquer voz me chamando de fora da barraca, mesmo que seja a voz de alguém que eu conheço, de alguém que eu amo, eu não saio. Eu simplesmente não saio, porque eu aprendi naquela noite que nem tudo que soa familiar é seguro, e que algumas coisas na floresta, algumas coisas antigas que habitam a mata, desde antes de qualquer um de nós, sabem exatamente como nos atrair para a escuridão. Então fica o aviso. Se você estiver acampando em mata fechada e acordar de madrugada ouvindo a voz de alguém querido te chamando lá fora, confira primeiro se essa pessoa está realmente do lado de fora da barraca. Porque se ela estiver dormindo ao seu lado e você ainda assim ouvir a voz dela chamando, não atenda. Nunca atenda. Enviado por Laura, Recife, PE. Originalmente postado em um fórum de relatos assustadores reais. Eu prometi para mim mesma que nunca mais vou dar carona para estranho depois daquela noite. Isso aconteceu em 2017, na BR-232, voltando do interior em direção a Recife. Eu tinha passado o dia resolvendo rolo de família, cabeça pesada, aquele silêncio ruim que a gente carrega por dentro. Eram mais ou menos 18 horas e 50 minutos quando peguei o trecho depois de Arco Verde. O céu estava num tom alaranjado caindo para roxo, e a caatinga dos 2 lados da pista parecia um mar de espinhos secos. Eu vi o sujeito no acostamento, baixo, uns 30 e poucos anos, barba rala, mochila surrada nos pés, polegar erguido, olhar perdido. Se fosse em outro momento, eu ia passar reto. Mas eu estava naquela fase autodestrutiva, sabe? Um que se dane atravessando o peito. Diminuí, encostei. Ele correu até a janela e disse meio ofegante: "Valeu demais, moça." E abriu a porta antes de eu responder. Entrou. Cheiro estranho. Não de suor comum.
Era algo metálico, azedo, como pano molhado esquecido ao sol. Ele se apresentou. Meu nome é Valdo, ou Wanders, uma coisa assim. Falou rápido, olhando para o painel, para os meus braços, para o retrovisor. Tava na cidade ontem. Bebi demais, me enrolei. Fiquei sem condução. Minha casa é ali para dentro, coisa de uns 20 quilômetros só. Eu fiz que sim, e segui. O rádio estava baixo, um forrozinho antigo, e o carro tremia de leve por causa do vento lateral. Ele falava com pausas, como se precisasse lembrar do que tinha acabado de dizer. Tem uma garrafa de cachaça lá. Boa demais. Se quiser, a gente passa lá, toma uma dose e conversa. Você parece gente boa. Aquilo acendeu um alerta. Eu estava mal, mas não tão mal. Engoli seco. Obrigada. Mas eu preciso chegar em casa cedo. Só um gole, pô. Rapidinho. Ele sorriu sem mostrar os dentes. Eu disse que não. Ele ficou quieto por alguns segundos, longos demais. Eu ouvia o tic-tic da seta quando mudei de faixa, como se o som estivesse dentro da minha cabeça. Lá fora, o horizonte virava um borrão sem cidade, sem nada. 19h20. O vento ficou mais frio, e as primeiras estrelas apareceram tímidas. A conversa voltou quebradiça. Perguntei o caminho. Ele foi dando direção vaga, apontando com o queixo. Ali, depois daquela placa, entra na de barro, de barro. Eu olhei. A entrada mal tinha luz de poste. Um caminho fino, mordido por pneus, sumindo no mato alto. Senti o coração bater no pescoço. Ele percebeu. Riu de canto. É ali mesmo. É rapidinho. E pôs a mão no trincado do vidro, como se quisesse abrir um pouco para respirar. Eu engoli o não outra vez, mas direcionei o volante como quem só quer encerrar aquilo. O carro rangeu ao sair do asfalto. Pedrinhas batiam no assoalho. A terra fazia o mundo tremer por baixo. Cheiro de poeira entrou no carro e se misturou com o cheiro metálico dele. Lá na frente, um casebre apagado. Telha torta, uma cerca despencada. Um cachorro magro latiu e parou como se tivesse lembrado de alguma coisa pior. Pode me deixar aqui mesmo, ele disse, apontando para uma claridade morta no fundo, talvez uma lâmpada fraca dentro da casa. Certeza que não quer entrar. Só um gole. E a voz veio baixa, quase sussurrando. Eu sorri sem graça, minha mão grudada no volante. Fica para outra. Sério. Ele ergueu os ombros. O cinto estalou quando ele solta. A porta abriu um chiado curto. Ele hesitou. Olhou para mim como quem mede o peso de uma bolsa. Depois disse, se cuida, querida, saiu. Bateu a porta. Eu dei marcha a ré devagar, com medo de atolar, e manobrei até achar o asfalto de novo. Só respirei quando vi o brilho contínuo da rodovia. 19h40. Liguei o farol alto por reflexo, mas o asfalto já me bastava. Eu repeti para mim mesma, nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas a sensação de estar saindo de um buraco ficou, e o cheiro dele também. Eu abri o vidro para o ar da noite lavar a cabine. 2 dias depois, em casa, rolando o feed do celular antes de dormir, o coração estancou. Tava lá. Manchete local sobre um homicídio numa área rural, perto de Arco Verde. Foto do suspeito. Eu juro que meu sangue sumiu do rosto. Era ele. O mesmo sorriso de canto, o mesmo queixo pontudo. A notícia dizia que ele tinha matado um conhecido numa briga feia, possivelmente na noite anterior, e fugido a pé. A prisão tinha acontecido naquela tarde. Valdo W. Wagner Vip. Os nomes confundiam, mas o rosto não. Eu levei a mão no peito, tentando lembrar cada detalhe daquele cheiro, da poeira grudada na camisa dele, das unhas escurecidas como se tivesse cavado alguma coisa. A matéria dizia que o crime tinha sido ali por perto de onde eu o deixei. Eu entendi, de um jeito violento, que eu tinha trazido aquele homem de volta. De bandeja, provavelmente para mexer em evidência, esconder arma, sei lá. E se eu tivesse aceitado só um gole? Se eu tivesse entrado, eu reli a reportagem 3 vezes. As mãos suavam. Fiquei olhando para o teto, com a luz do celular batendo no queixo, e o mundo ficou silencioso de um jeito que dói. Depois vieram as perguntas burras que a cabeça joga para te torturar. Ele estava com sangue na roupa e eu só pensei que fosse cheiro de pano. Ele estava nervoso porque eu recusei entrar?
ou porque tinha pressa de esconder alguma coisa quando ele tocou na porta. Ele pensou em me segurar? Naquela semana eu quase não dormi. Eu acordava em 03h10 com o estalo sonoro da porta do carro na memória. Acordava com a minha mão apertando o volante no escuro, como se eu ainda estivesse tentando girar e sair daquele atalho de terra. Eu cogitei ir na delegacia. Contar que dei carona no horário tal, no lugar tal. Mas a reportagem dizia que ele já tinha sido preso e que a Polícia Civil tinha provas suficientes. Fiquei pensando se alguém na estrada tinha me visto com ele. Se alguém anotou minha placa. Se eu estava num arquivo de câmera de posto, parada para comprar água, com ele do lado. A culpa é uma obsessão que não tem lógica. Eu não ajudei a matar ninguém, mas parecia que eu tinha empurrado a porta da casa com o meu carro. Nos dias seguintes, o carro virou uma cena onde meu corpo lembrava coisas que eu não queria lembrar. O banco do passageiro tinha um cheiro que eu não conseguia tirar nem com cheirinho de carro novo. Eu achei um fiapo de fio no tapete, talvez de uma corda, talvez de uma sacola, talvez de nada. Joguei no lixo com raiva e lavei a mão 3 vezes. Minha terapeuta disse depois que meu cérebro estava tentando reconstruir o perigo para eu me sentir no controle. Que essas perguntas, e se, são um tipo de autopunição. Talvez. Só sei que antes de aceitar essa verdade, eu revivi cada metro daquele caminho. O momento em que ele disse, só um gole, ecoou na minha boca por semanas, como se eu tivesse quase respondido, tá bom. E não respondi. E isso, esse milímetro, parece o que separa uma história que eu posso contar agora, de outra que talvez ninguém contaria. Eu nunca soube dos detalhes exatos. Se ele tentou apagar pegadas, se quis só buscar algo, se aquele convite era para me manter lá tempo suficiente para outra coisa. O que eu sei é que a matéria seguinte disse que o caso tinha sido esclarecido, que ele estava detido. Eu li os comentários de gente dizendo se livrou por pouco. Foi sua intuição. Nunca pega carona. Eu li e chorava com alívio e vergonha ao mesmo tempo. Vergonha de ter colocado minha vida numa roleta só porque eu estava com raiva do mundo. Teve uma noite, 23h30, uns 10 dias depois, que eu precisei passar de novo por aquele trecho. Eu não entrei no atalho, claro, mas reduzi sem querer, e meu coração desfigurou o som do motor em um ronco oco, como se a terra ainda estivesse embaixo do carro. Eu juro que senti o cheiro outra vez, aquele azedo metálico vindo de lugar nenhum. O rádio chiou, e o silêncio da caatinga me pareceu uma coisa viva, deitada do meu lado. Eu acelerei, e só respirei quando vi a placa de quilometragem, a garantia boba de que o mundo tem números e asfalto, e ordem. Escrever isso aqui é o jeito que encontrei de encerrar. Eu não tenho moraleja elaborada, só um aviso que me acompanha quando eu pego estrada à noite e que eu quero que acompanhe você também. Se você dirige por caminhos vazios e pensa em dar carona só dessa vez, cuidado com o impulso que vem do seu pior dia. Cuidado com a palavra rapidinho. Cuidado com a curiosidade que não mede a estrada de volta. Intuição não é frescura, é freio. Eu escapei por um triz. Nem todo mundo escapa. Ainda hoje, quando passo por lugares sem luz de poste, tenho a sensação de que o banco do passageiro afunda um pouco, como se alguém tivesse acabado de sair dele. E por um segundo eu quase sinto o cheiro. Se você sobreviveu a este relato e deseja ouvir outras histórias que habitam a penumbra da realidade, inscreva-se no canal e ative o sino do medo. Há muitas outras portas para serem abertas na escuridão.